Já vem para cá, Tiago. Tiago é um irmão querido que a gente conhece desde 2019. Parece que a gente é amigo de infância. E só para você entender todo o paranauê do negócio, é o seguinte. Já tem 4 anos que a gente está tentando estar juntos num trabalho, numa missão. É porque ele está rodando o Brasil, Deus está enviando ele pelo Brasil em vários lugares. Ele é natural aqui do Rio de Janeiro, de Resende, né? No estado do Rio de Janeiro, na cidade de Resende. E Deus tem enviado ele pela nação com esse trabalho, nessa missão Equibalo, que consiste, ele vai explicar um pouco melhor, na pregação do Evangelho. Diga, pregação do Evangelho. Diga, Evangelho. E aí, simplesmente na pregação do Evangelho, na natureza da pregação do Evangelho, a própria Boa Nova, na pessoa de Jesus, Deus tem enviado ele como um apóstolo para poder ganhar pessoas, apresentar o Cristo da palavra, apresentar a palavra desse Cristo, e Deus tem feito grandes coisas, grandes sinais, prodígios, maravilhas, famílias inteiras restauradas, sabe? E tem nascido igrejas por todo outro lugar desse país, e Deus tem usado ele com graça. É um irmão muito simples, muito humilde, e que eu tenho o prazer de chamar de meu irmão e meu amigo, tá? Fica à vontade, meu irmão. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro que depois de 4 anos, enfim, deu certo, né? E muito feliz de conhecer. Já conheci alguns, estive aqui ontem. Foi bom estar com vocês. E o Robson falou da missão Equibalo, né? O Senhor tem enviado a gente para vários lugares no país para cooperar com os irmãos. Cooperando no seguinte, na identidade que nós temos em Cristo, né? E por essa identidade a gente carrega algo, uma presença, um reino, uma natureza, e a gente manifesta esse reino por onde a gente passa. Então, nós estamos aqui como colaboradores, cooperadores dessa igreja, né? Então nós ficamos muito felizes. Eu deixo aqui uma saudação da igreja lá de Gramado, né? Apesar de ter nascido aqui em Resende, hoje eu moro no Rio Grande do Sul, em Gramado. Desacostumei com o calor do Rio de Janeiro, porque lá hoje, por exemplo, deve estar uns 16 graus e está quente, né? E aqui eu estava sentindo falta do calor do Rio. Mas amém. Irmãos, o Senhor me deu algo para compartilhar com vocês, e não tem como não falar de Jesus, né? Ele é o motivo de tudo, é o motivo de hoje estarmos aqui, e é o motivo, por exemplo, de eu sentir que eu sou amigo de infância do Robson, mesmo a gente tendo se conhecido só em 2019, né? Eu brinquei com ele, é como se Jesus estivesse agora apresentando seus irmãos, ou seja, a gente é da família, mas a gente ainda não se conhecia, né? Então, dá essa sensação de, caramba, parece que a gente sempre esteve junto, né? E é muito bom isso. Meus irmãos, eu trouxe uns slides, eu vou incomodar bastante o pessoal da mídia. O Senhor me deu um tema para falar com vocês que é muito mais profundo. Eu quero deixar aqui uma reflexão para instigar vocês, para animar vocês, que sempre vai ter mais. Sempre vai ter mais. A gente não pode se contentar com aquilo que a gente conhece de Cristo, porque vai ter mais. Então, entenda como uma provocação boa, sabe? Caramba, olha o que a palavra diz. Será que eu já conheço isso? Então, diante do que eu vou expor aqui para vocês, eu quero que vocês, com sinceridade no coração, pensem assim: eu conheço esses aspectos de Cristo, eu conheço esses aspectos do Evangelho. E pode passar? Eu quero mostrar algo muito bonito agora, que é a minha família. Essa é minha esposa, Juliana, minha filha Manuela. A gente vai completar 15 anos de casado esse ano, e minha filha completou recentemente 12 anos, apesar do tamanho. Ela é bem grande, ela é maior que minha esposa, né? Infelizmente, dessa vez elas não puderam vir, mas na próxima elas estarão comigo, né?
Então, essa é a minha família, que desde 2019 a gente tem viajado pelo Brasil. A gente não tem uma casa fixa. Eu brinco que nem móveis... Brinco não, porque é verdade. Nem móveis a gente tem mais. Porque se o Senhor mandar a gente embora amanhã para outro lugar, a gente só entra no carro e vai, né? Então, tem sido uma aventura muito boa. Então, eu quis mostrar minha família porque a missão Equibalo, hoje, somos nós três, né? Essa palavra, eu compartilhei um pouco ontem, é uma palavra que significa, no grego, um envio sem direito de retorno. É um envio violento, algo que você vai e você não olha para trás. E é quando Jesus fala, e vão e preguem o evangelho, né? Mais trabalhadores na colheita. Essa palavra é equibalo, é um envio em que você sai do comodismo, você sai daquela inércia e vai e não olha para trás. Então, essa palavra traz um peso muito grande nesse sentido, né? Você só vai. Para onde? Não sei, eu vou. Né? Só me fala a direção e eu estou lá. Então, depois de mostrar minha família, pode passar o próximo. 2019 foi um ano muito radical na minha casa, que foi o ano, inclusive, que eu conheci essa família linda aqui, né? Nos conhecemos aqui no Rio. Por que foi um ano crucial para a gente? Nós tínhamos uma vida comum de um cristão, vamos dizer assim. A gente tinha cargos, nós éramos líderes do Ministério de Famílias, eu tocava no louvor, tinha banda, a gente dava aula para os jovens, a gente tinha uma vida ativa, de segunda a segunda, estávamos lá na igreja, né? Queria encontrar a gente, era só ir para a igreja, era mais fácil encontrar na igreja do que lá em casa. Só que algo mudou, eu nasci na igreja e conheci esse ambiente, então, para mim, aquilo era o meu normal, certo? Casei com a Ju, 2011, conhecemos dentro da igreja, casamos lá, nos conhecemos no retiro de carnaval dessa igreja que a gente frequentava. Só que aconteceu um negócio em 2019. Eu como um bom crente acomodado, eu não lia a Bíblia. Eu tinha esse pequeno problema. Eu confiava no que eu ouvia. Se estão me falando, deve ser isso aí. Não li, mas se alguém está falando, está tudo certo. Então, eu não tinha base bíblica alguma, tá? Minha esposa, pelo contrário, ela tinha uma sede, uma fome da palavra que o tempo todo estava ela lá lendo. E eu falava, caramba, eu nem me interesso tanto, né? Ficava lá no meu Xbox, jogando, e ela lá lendo a Bíblia, né? E ela tinha uma inconformidade dentro dela, uma inconformidade não no sentido ruim, sabe? Mas é do tipo, caramba, tem coisas aqui que eu não estou vendo, né? E aí, a gente um dia voltou de uma programação da igreja, foi tudo certo, foi um sucesso, todo mundo foi, mas a gente chegou meio vazio por dentro, triste, e eu não estava entendendo, né? Uma sensação de, caramba, por que a gente está assim, né? E a gente ouviu uma voz falando assim, não foi nada disso que eu mandei vocês fazerem. E aí eu falei, se não é isso, eu desconheço outra coisa, porque eu nasci nesse ambiente, então para mim o normal é isso. Minha vida era ensaiar, era estar ali com jovens e tal. E a gente começou a falar, Senhor, se não é isso, me mostra. Eu quero saber. E aí a gente abriu a Bíblia. E foi meio aleatório, assim, sabe? E caiu, sabe aonde? Em Marcos 16. Pode passar. Eu vou projetar aqui só para a gente... peraí, antes do Marcos 16, eu quero ler com vocês o seguinte. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem aqui acredita nisso? Amém? Alguém tem dúvida de que isso... Não sei. Não precisa responder não. Mas, como eu falei, eu quero que vocês se perguntem algumas coisas, sabe? Se ele é o mesmo, o que ele fazia quando ele esteve entre nós? A gente via coisas mirabolantes acontecendo, certo? Isso acabou?
Então ele é o mesmo. Concordamos? Isso vai ser importante para a gente passar adiante. Pode passar, irmão. Marcos 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Quando a gente leu isso, parece que eu nunca tinha lido na minha vida, sabe? Eu falei, eita, se esses sinais acompanham quem crê, ali tem alguma condição? A única condição é quem? Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Esses sinais não me acompanham. E a minha esposa, a mesma coisa. E pegarão serpentes, beber veneno, expulsar demônios. Eu tinha pavor de demônio. Era um negócio que eu não gostava nem de falar. E vão impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Eu confesso que minha cabeça entrou em parafuso, né? E só que aí foi piorando. Pode passar o próximo. A gente parou numa fala do próprio Jesus, que fala isso aqui, ó. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Do tipo, eu estou indo para o Pai, agora é com vocês. Vocês vão continuar o que eu comecei. Só que faríamos obras ainda maiores. Eu pensei, nem as menores eu estou vendo. Tem alguma coisa faltando em mim. Os sinais acompanham obras maiores que Jesus. Será que é possível, meu Deus? E piorou. Eu quero ler com vocês Atos 8, uma passagem que eu gosto muito, que é Filipe com eunuco. Acho que a maioria aqui conhece. Ele é um pouquinho longo, mas acho que vale a pena a gente ler. Olha só. Começa assim. Um anjo do Senhor disse a Filipe. Quando eu li isso, eu falei, eita, um anjo do Senhor falou com Filipe. Jesus Cristo é o mesmo? Então continua igual nos dias de hoje? Alguém aqui já teve uma visitação do anjo? Eu falei, se Filipe falou com o anjo, eu quero também. E aí vai piorando. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada do deserto, que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aqui foi outra pausa que eu dei, eu falei, eu nunca ouvi o Espírito falando comigo, de uma forma assim, vai ali. Um anjo falou com Filipe, depois o Espírito falou com Filipe. O Espírito falou, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia, o profeta Isaías perguntou-lhe, o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem nas Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as
boas novas. O que Filipe fez ali? Pregou o evangelho. Olha que maravilhoso. Ele pegou um trecho lá de Isaías, que falava da vinda do Messias, e ele estava falando, então, é verdade. E ali ele fala a mensagem do evangelho, que é uma mensagem muito específica. É sobre Jesus. O evangelho não é qualquer mensagem onde eu pego um versículo e eu falo algo. Quando a gente fala o evangelho, é sobre uma pessoa, Jesus. Isso é o evangelho. O evangelho não é qualquer mensagem, é Cristo. Então, Filipe foi e pregou o evangelho para aquele oficial. E aí, ele prosseguiu, chegaram a um lugar onde havia água, então o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou para ele, agora você vai ter que esperar um pouco, ir para uma classe. Não, ele falou, se tu crês, o que te impede? Não é o que está escrito ali? Vocês já leram todos os batismos que tem na Bíblia? Como que é? A ordem de Cristo foi, prega o evangelho, batiza quem crê, encha do dom do Espírito e ensine todas as coisas. Porque sem o Espírito, dá para entender o que é espiritual? Então a ordem é, encha todo mundo do Espírito Santo e ensine. Porque tem algo valioso aí. Guarda essa informação, porque ela vai valer ouro daqui a pouco. E aí, mandou parar a carruagem, desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Gente, Filipe sumiu. Saiu de um lugar e foi para outro. Tipo, ele saiu daqui da igreja e apareceu lá em Gramado, mano. Vocês conseguem imaginar isso? Um anjo falou com Filipe, o Espírito Santo guiou ele, ele foi, pregou o evangelho para um oficial etíope, batizou o oficial e o Senhor falou, bom, vai para outro lugar. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, eu peguei a Bíblia, eu fiz essa oração. Se o que está escrito aqui é verdade, eu quero viver o que está aqui. Eu quero viver. Que eu tenho que esquecer do que eu aprendi, se eu tenho que esquecer do que eu ouvi, não me importa. Mas eu quero viver o que está escrito aqui. E aí aconteceu uma coisa muito incrível. Eu tinha 37 anos dentro da mesma igreja. E alguém pregou o evangelho para mim. E aí você pode perguntar, mas Thiago, tu não era crente? Era. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, por isso que eu quero que vocês pensem com muita atenção no que eu vou falar, e é um apelo que eu faço. Se vocês quiserem se aprofundar no evangelho, venham amanhã, porque vai ser imperdível. 2 horas estaremos aqui falando de forma muito mais profunda, porque se eu for falar aqui, a gente vai até às 3 da manhã, que nem ontem. E se deixar, a gente ia até mais tarde. Alguém pregou o evangelho para mim, e eu entendi o que faltava em mim. Ser cheio da vida de Cristo. É possível você ouvir 365 mensagens bíblicas, porque foi tirada daqui, e não ser o evangelho. Infelizmente, como a gente tem rodado o Brasil, a gente tem visto essa realidade muito pulsante onde a gente passa. Então, não se surpreenda se eu disser, é necessário nascer de novo. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Então, às vezes, a gente está lá achando que está tudo certo, mas no fundo a gente sabe que não está. Porque se ele eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus não veio para nos melhorar. Sinto informar vocês. Essa não é a missão de Jesus. Vou até tomar uma água. Não se trata de uma reforma, mas de morrer e nascer algo totalmente novo. Ele não fala de novidade de vida? Ele não fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Tudo se fez novo na tua vida? Pensa nisso. E quando fala aqui nova criatura, o original diz o seguinte: algo inédito, que nunca existiu antes.
Agora, o Senhor nos salvou só para melhorar como nós éramos? Ou Ele faz uma coisa totalmente nova? Qual que faz mais sentido? Uma versão melhorada do Tiago? Ou eu afirmar aqui para vocês, não vivo mais o Tiago, mas agora é Cristo que vive aqui. Então, quando Deus olha para mim, quem que Ele vê? Cristo. Como que a gente tem que andar por aqui, nessa terra? Como vocês acham? Fazendo as obras ainda? Eu vou falar uma coisa chocante para vocês. Esse é o normal de um filho de Deus. O que Jesus fez e está aqui é o que um filho de Deus faz naturalmente. O normal de um filho de Deus é o que Jesus fez aqui. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu uma natureza. Ele nos fez assentar na mesma região celestial em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em Cristo. Em Cristo nós temos uma nova vida. Não é para a gente ficar carregando mala pesada, sabe? E como a pastora falou, Ele morreu por nós, né? Ela lembrou muito bem aqui, enquanto nós ainda éramos. Foi por algo que a gente fez de bom? A gente tem condições de fazer algo bom? Não tem. Então, enquanto a gente estava cansado, quebrado, oprimido, morto, Jesus falou assim: eu troco de lugar contigo. Eu levo a tua vida e agora você tem a minha. Como que vocês imaginam que um filho de Deus anda agora com a vida de Cristo? Consegue imaginar? O que aconteceu quando eu ouvi o Evangelho, depois de 37 anos dentro da igreja? Eu fui batizado. Eu tinha sido batizado quando eu era jovenzinho, não sou tão velho assim, apesar que não parece, mas eu fui batizado na piscina do meu prédio. E eu falei, quando eu ouvi o Evangelho, eu falei para a pessoa que pegou para mim: tem água ali embaixo, o que me impede de ser batizado. Eu desci, fui batizado, e aconteceu algo incrível comigo. Eu fui cheio do Espírito Santo. E aí, 2 dias depois, 3, eu sou muito ruim com data. Minha esposa, não sei se ela está vendo agora, porque nesse momento a igreja em Gramado está reunida, então provavelmente ela não está me vendo, mas ela que me lembra das datas. Eu sou muito ruim de espaço-tempo. Mas na mesma semana que a gente nasceu de novo, porque eu e minha esposa fomos batizados no mesmo dia 9 de março de 2019, por isso que eu falei que 2019 foi o ano que mudou radicalmente minha casa. Eu fui cheio do Espírito Santo, ela também. Na mesma semana, a gente esteve com uma pessoa muito próxima nossa, que frequentava a célula, que era na minha casa, frequentava a igreja que a gente era. A gente já tinha orado por essa pessoa, ela frequentava a minha casa, era normal a gente estar junto. A gente encostou nessa pessoa, ela estava endemoniada. E aí eu pensei, caramba, essas coisas não aconteciam antes. Lembrando, foi na mesma semana que eu nasci de novo. E quando essa pessoa ficou endemoniada, o Tiago velho, que morreu no dia 9 de março, até o dia 8, tinha medo dessas situações. E aí eu estava brincando que Deus tem senso de humor. Antes eu tinha medo, e a primeira experiência que Ele me dá é de expulsar uma legião de demônios. Não foi um só, foi uma legião. E o mais incrível, algo que vinha daqui me impulsionava a ter ousadia de expulsar aquilo. Não vinha de mim. Era algo muito forte. E aí eu ouvi uma voz falando assim: é para isso que eu chamei vocês. Lembra da voz que falou: não é nada disso que eu mandei vocês fazerem? A mesma voz agora falou: é para isso que eu chamei vocês. Para manifestarem meu reino e libertar os cativos e levar vida para eles. E meus irmãos, eu estou contando essas coisas, não é para você achar que isso é para mim, que é para Juliana, que é para o pastor Robson, que é só para uns. O que a gente leu ali? Isso está disponível para todos que... Então, essa é a provocação, no bom sentido, que eu quero fazer com vocês. Então, pode passar... Ah, não passa não. Ah, legal, agora que eu vi que estava projetado ali. Então, nós tivemos essa experiência
E lembra lá em Marcos 16, o Senhor cooperava com os discípulos. E eu vou falar uma coisa maluca para vocês. O Espírito Santo tinha descido sobre os discípulos naquela época, de Marcos 16? Ainda não. E o que o Senhor já estava fazendo com eles? Imagina agora que o Espírito Santo habita em nós. Como que vocês acham que é o nosso natural? Ter medo? Viver igual o mundo? Olhar o jornal e falar, meu Deus, o governo tal, meu Deus, guerras. Cara, a gente é filho do rei. A gente pertence a um outro reino. O nosso reino não é desse aqui não. Esse mundo pertence a quem? Então a nossa missão é diminuir a fila do inferno, cara. E o Senhor confiou a nós essa mensagem. E hoje a gente leva vida para quem a gente toca, para quem a gente ora, para quem a gente fala. E aí, quanto tempo eu tenho? Porque eu vou ficar de olho ali, porque eu sou prolixo, eu gosto de falar. É meia-noite? Opa, valeu, tá bom. E aí o que aconteceu? Como eu falei, o Senhor nos deu autoridade. Cara, sabe quando eu percebi que isso era verdade? Uma vez a gente foi chamado para fazer esse mesmo treinamento que a gente vai fazer amanhã. Eu fui lá em Uberlândia, Minas Gerais. E a gente estava com uma mesa cheia de jovens. E ali falando, tinha um cara na minha frente, um jovem, uns 25 anos. E eu estava falando do Evangelho. Estava só falando do Evangelho. E aí ele falou assim, olha, eu fui batizado essa semana, mas eu ainda tenho algumas coisas para confessar. Eu não estou bem. E aí eu falei, irmão, quer confessar aqui, quer falar aqui abertamente? E ele começou a confessar na frente de todo mundo. E o que a gente vê na palavra? Não é isso, Robson? As pessoas, quando ouviam o Evangelho, elas se arrependiam, elas saíam gritando. Eu me arrependo. Elas saíam falando dos seus pecados. Por quê? Cara, eu quero me livrar disso, eu não quero mais essa natureza. É isso que o arrependimento provoca. É isso que o Evangelho provoca quando as pessoas têm contato com isso. E ele começou a confessar, só que de repente a voz dele ia sumindo. E aí algo ia impedindo dele falar, e ele baixava a cabeça, aí ele falava, a voz não está saindo. E a gente repreendia, falava, tudo que está impedindo, sai agora. E aí de repente ele abaixou a cabeça e voltou endemoniado. Esse jovem, ele não estava no treinamento, mas alguém ficava o tempo todo falando assim, fulano tinha que estar aqui, poxa, o fulano tinha que ouvir isso. E eu falava, quem que é esse cara que vocês tanto falam? A gente está tentando trazer ele para cá. Então ele chegou no final, a gente já era no final, já era meia-noite, era o nosso final, somos inimigos do fim, estou ali junto com meu irmão, inimigos do fim, se deixar a gente vai embora. E aí, ele endemoniou. E ele olhou para mim, para a Ju, eu estava com a minha esposa, ele falou assim, eu fiz de tudo, eu não vou falar o nome da pessoa, eu fiz de tudo para o fulano não encontrar vocês dois essa noite, mas esse Deus de vocês não deixa eu matar esse cara. E ali foi a primeira vez que eu falei assim, caramba, o inferno conhece a gente, cara, e agora quem tem medo são eles. E aí nós expulsamos demônio. Cara, foi uma noite longa. Aconteceu muita coisa nesse dia. Um dia eu ainda conto para vocês. Vale a pena. E aí, a gente olha na palavra e a gente lê o seguinte. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Não está escrito? É o poder. Existe poder nisso. E aí eu lembro, esse aqui eu posso falar o nome da pessoa, porque é uma irmã lá de Gramado, então se ela estiver ouvindo, mandar um abraço aqui para o Cris e para a Nath, são irmãos preciosíssimos lá de Gramado. Eu fui trabalhar como diretor de marketing de uma empresa lá em Gramado, e no meu primeiro dia de trabalho, coincidentemente, uma pessoa vira para mim e fala assim, sempre quis batizar, mas não batizei até hoje. Aí eu falei, por que essa pessoa está falando comigo isso, né? Falei, então senta aí que deixa eu te contar uma coisa. Preguei o Evangelho no meu primeiro dia de trabalho. E aí eu falei assim, só que toda hora entrava gente na sala, eu falei assim, pô, irmão, aqui vai ser difícil a gente ter essa conversa mais tranquila. Pô, mal comecei a trabalhar, já vou tumultuar aqui, né? Vai lá em casa. E ele falou, posso levar minha esposa? Eu falei, pode ir. No dia que a gente combinou, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Irmão,
A Nath acordou, a Nath aqui um pouquinho antes da gente sair, ela está com um problema no estômago que ela tem há muito tempo, um problema crônico, e ela não está bem, está passando mal, não vamos. Aí eu falei assim, mas não vai acontecer isso não. Aí eu falei assim, chamei minha esposa e falei assim, nós vamos orar agora aqui, eu e minha esposa, nós mandamos uma oração via WhatsApp, falei assim, Cris, coloca para a Nath ouvir e daqui a pouco a gente se encontra. Deu 5 minutos, o Cris falou, estamos chegando. E aí o que aconteceu? Isso depois a Natiele foi confessar para a gente, tá? Ela tinha um problema de estômago, eu não me recordo qual é o problema, sou péssimo de guardar essas coisas, porque toda doença é uma mentira e não faz parte do reino. Então, pouco importa o nome, pouco importa o que causou, mas ela tinha um problema crônico, que ela não podia comer nada, que ela passava mal. E ela falou que quando ela ouviu a oração, ela foi curada imediatamente. Tanto que hoje ela come de tudo, né? E aí ela falou que quando o Cris falou para ela, vamos lá na casa do Tiago, ele falou, que Tiago? Quem que é esse cara? Vamos assim, na casa de quem? Mas quando ela foi curada, ela falou, eu quero saber o que esse cara sabe aí. E ela foi lá em casa, resumindo, pregamos o Evangelho e batizamos esses dois. E hoje eles são pregadores do Evangelho. E eles estão pregando a tempo e fora de tempo. No dia que a palavra chama assim, qual é o melhor dia para a gente pregar o Evangelho? É um dia chamado hoje. Só que o tempo todo a gente, vou esperar o tempo certo, vou esperar a oportunidade. Mano, eu falo sempre o seguinte, a oportunidade é estar com pessoas. E aí o que eu faço? Manifesto a minha natureza, que é a mesma de Cristo. Para falar que isso não é algo que só eu estou falando aqui, vamos para a palavra. Pode passar o próximo, irmão? Então, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, os que nasceram de novo têm uma nova natureza. Nós somos um com Cristo. E essa fala é do próprio Cristo. Que ele fala, Pai, assim como eu sou um contigo, que aqueles que crerem em mim também sejam um comigo. Meus irmãos, isso deve significar uma coisa muito grande. Não é possível. Não é isso? A Ju, minha esposa, tem uma analogia, né? Que você se unir a Cristo é como se você tivesse sido atropelado por um caminhão. Não tem como alguém não notar que você foi atropelado por um caminhão. Não é chegar assim agora, pô, galera, fui atropelado por um caminhão, uma Scania ali. Ué, mas está inteirão aí, não aconteceu nada? Então é algo que impacta, é algo que muda, é algo radical, é algo que de natureza. E nós, seres humanos comuns, mortos, temos alguma condição de mudar uma natureza? A gente olha hoje para uma árvore que dá limão e fala, vai nascer laranja agora. Não vai rolar. Mas, cara, o que Cristo fez foi maior que isso, obviamente. Ele mudou uma natureza morta, condenada, doente, abandonada, separada de Deus, e agora nos torna um com Ele. E eu quero falar uma coisa para vocês. A Bíblia não é metáfora. Não é figura de linguagem. A Bíblia é uma realidade. Então, quando a gente lê Jesus curou um cego, gente, não foi cegueira espiritual, não. O cara não enxergava, agora enxerga. E aí, o que a gente ouve a vida inteira? Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Nós somos como a mulher do fluxo de sangue, que temos que tocar nas vestes de Cristo. E agora Cristo está falando o seguinte, vocês são Jesus da história. E as pessoas que tocarem em vocês são curados. Isso é o Evangelho. Se não for isso, não é o Evangelho. Porque o Evangelho, como eu falei, é uma pessoa. Essa pessoa é quem? Cristo. Para não falar que sou eu falando, vamos para a palavra. Pode passar, irmão? Agora vivo não mais eu. Gente, isso é verdade. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente se enxerga separado dele. Como se Deus estivesse no céu e eu aqui implorando para que ele me escute, sendo que ele só falou assim, agora eu habito em você. Sabe uma coisa que não existe mais? Vamos lá. A Bíblia não compara a nossa união com Cristo, a união de Cristo com a igreja, com um casamento entre homem e mulher?
Não tem essa analogia várias vezes? Então, a Bíblia fala o seguinte: me casei com a minha esposa, eu me uno a ela, não é isso? Eu me torno um com a minha esposa. Eu sou carne da carne dela, osso dos ossos. E é a mesma coisa entre Cristo e a igreja. E aí eu passo a habitar no mesmo lugar. Significa que eu tenho intimidade com ela, eu converso com ela, eu vejo ela. Então ela é real. Não é isso? Ou eu vivo com uma mulher que não existe, né? Não, minha esposa está lá. E vocês viram, ela é linda, né? Não está ali a foto, mas ela é linda mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente se vê separado de Cristo, do tipo, Senhor Deus que está no céu. Pô, ele está longe assim, gente? Tem um irmão lá em Resende, que ele tinha mania de orar lá no quintal, né? Senhor! E aí um dia Deus falou assim, por que você está olhando para cima? Olha para você. Aí ele, oi, eu estou aqui, cara. Eu habito em você, por que você está pedindo para mim lá? Então, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Um só Espírito. Como que vocês acham que deve ser a vida de alguém que é um com Cristo? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Se a gente faz isso, tem como a gente enfrentar, como que a gente enfrenta os problemas que a gente tem na vida? Não vai ser fácil? Então, mais uma mentira que a gente ouviu, ser crente é difícil pra caramba. Não é isso que a gente ouve? Ih, ser da igreja é muito difícil. Mas se agora nós temos Cristo em nós, não é fácil? Não temos algo agora maior que está em nós do que o que está no mundo? Então, é difícil ter isso? É difícil ser a habitação dele? Né? E aí, o que eu quero falar com vocês? Eu quero dizer e provocar vocês, no bom sentido, que o que eu estou falando aqui está disponível para todos aqueles que creem. Todos. Não tem distinção. Cristo não faz distinção. Ah, mas eu estou quebrado. É por você mesmo. Ah, mas eu estou cansado. É por você mesmo. Ah, mas eu faço tudo errado. Você não vai fazer nada certo, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. E isso é verdade. Não é uma metáfora, não é uma poesia, não é algo para a gente falar, uau, que bonito. Mas isso é uma realidade. O batismo não é uma profissão de fé que você faz publicamente para pertencer a um lugar. É um lugar onde Cristo rasga todas as denúncias e acusações contra você no reino espiritual e desarma o inimigo em relação a você, dizendo, agora ele é meu. Isso é muito mais poderoso do que uma bela foto para a gente emoldurar e falar, batizei. Meus irmãos, a gente está falando de uma realidade espiritual. Por onde a gente passa. E é o primeiro versículo que a gente leu em Marcos 16, fala assim, né? Ide. O ide é o seguinte, vou na padaria, eu estou indo. Não é isso? A gente tem a concepção de que o ide é aquele cara que foi para a África. Ah, meus irmãos, não que ele não precise ir para a África. Mas vocês têm contato com gente o dia todo. Quantas oportunidades a gente tem de manifestar o reino, até para os desconhecidos. Quantas vezes a gente está lá andando na rua e o Senhor fala assim, para aquela pessoa ali, e aí ele dá uma palavra de conhecimento, e a pessoa, como é que você sabe disso? Você me conhece? Eu falei, eu não, mas o Deus que te vê em secreto conhece. E aí eu venho com o Evangelho, porque o Evangelho confirma, os sinais confirmam a mensagem. Não é isso? Foi a promessa que o Senhor falou, eu vou cooperar com vocês, e eu vou confirmar essa mensagem com os meus sinais. E aí, eu quero passar só mais um versículo. Esse aqui é poderoso, olha só. E nós conhecemos o amor e cremos que neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, assim como Ele é, também nós somos neste mundo, cara.
Nós somos como Ele. Nós não somos só uma cópia de Cristo. Nós somos Ele. Meus irmãos, faça essa análise. Ele promete, e já cumpriu, na verdade, né? Nos dá plenitude, paz que excede todo entendimento, cura, provisão. Ele é tudo em todos. Ele é pleno, Ele é completo. Não precisamos fazer nenhum acréscimo, não há nada que a gente possa fazer para acrescentar algo em Cristo. Nós precisamos somente dEle. Os fariseus perguntavam para Jesus, né? Jesus, nós queremos fazer as obras de Deus, como faremos? E Ele fala assim, a obra de Deus consiste em crer naquele que o Pai enviou. E aí é interessante que Jesus fala, lá em Coríntios fala que nós andamos agora, depois que nós somos uma nova criação, nas obras que Ele de antemão preparou para nós. Então essa obra é nossa, é algo que a gente faz, a gente só é coparticipante de algo que está pronto. Então é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, nunca foi sobre nós. E a Bíblia, irmãos, é todo um plano perfeito de Deus para nos alcançar. Não é um manual de como chegar em Deus, sabe? 10 passos para eu chegar perto de Deus. Desistam disso. Não há nada que a gente possa fazer que a gente consiga alcançar isso. Isso aqui é uma carta aberta de amor, dizendo, meus filhos, olha tudo que eu fiz desde a eternidade para alcançar você agora. Vocês estão entendendo a profundidade que é o Evangelho? Mas eu falei só um pouquinho, isso não é nem a introdução. Então venham amanhã. E aí eu quero passar só mais um versículo. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Isso aqui é uma fala de Paulo. E eu quero falar essa fala como se fosse minha, tá? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo a alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu estou contando essas coisas aqui, não porque eu cheguei lá, não porque eu tenho uma revelação maior que de todo mundo. Não, eu sou um discípulo. A palavra discípulo é aprendiz. Então, eu estou aprendendo, né? Então, não que eu tenha alcançado algo, não que eu já tenha visto toda essa plenitude, mas, meus irmãos, eu quero, e eu vou, e eu quero virar aqui para vocês um dia e falar assim, eu orei e ressuscitei um morto. Eu orei e uma perna simplesmente apareceu. Eu quero testemunhar isso. Por quê? Tem mais, muito mais. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, não se contentem em conhecer pouco o autor e consumador da nossa fé. Tem muito mais, muito mais. E discípulos que multiplicam precisam aprender o que eles vão multiplicar. Que mensagem que eles vão passar para frente. Que vidas que eles vão transformar. Então, para que isso aconteça, para a gente avançar no tempo do fim, né? O fim se aproxima quando a gente equibalo, né? Maranata, eu equibalo Maranata, logo a hora vem, né? Então, para a gente acelerar a volta de Cristo, o que a gente precisa fazer? Pregar o Evangelho. Vamos melhorar o Brasil, vamos protestar, vamos fazer. O que o Senhor mandou a gente fazer? Preguem o Evangelho. Quer mudar a situação política do Brasil? É um candidato? Não, é Jesus. Não é sobre isso. Nós não estamos aqui militando pelas coisas dessa vida, dessa sociedade. Isso não pertence a nós. O mundo jaz no maligno e nós precisamos resgatar quem está nesse mundo. Mas só há mudança se a pessoa nascer de novo. Sem isso, ela continua condenada. Então não adianta nada a gente
só aparar as arestas, só resolver um probleminha ali. Então, meus irmãos, eu queria encerrar aqui essa palavra que o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês, porque Ele nos deu um reino, uma nova natureza e uma nova origem. Nós somos algo novo, nós temos novidade de vida. E há um poder nessa mensagem que a gente carrega. E amanhã a gente vai falar sobre essa mensagem. E vocês vão se surpreender. Provavelmente muitos de vocês vão falar: eu nunca ouvi o Evangelho. Parece maluco o que eu estou falando. Mas depois vocês vão falar comigo. Amém? Amanhã 2 horas, né? Amanhã 2 horas. Tragam um caderno, papel, porque a gente vai ler muito a Bíblia. Porque não tem como a gente falar disso tudo sem a confirmação da palavra. Então a gente vai passear por muitas passagens, muitas verdades, muitos versículos que de repente vocês leram a vida inteira e vão falar assim: mas isso já estava escrito aí? Eita, nunca vi. Vamos juntos descobrir o que o Senhor quer de um filho. O que Ele quer para nós quando a gente sai dali, ó. Né? Porque é bonito, é bom estar em comunhão, é bom ver o templo cheio, mas o Senhor fala que é para a gente agora, a manifestação dos sinais agora dependem dos filhos. Nós levamos o reino. Antes Ele estava presente em um lugar determinado, agora Ele está presente em nós, então nós levamos a presença dEle e é essa autoridade que Ele deu para cada um aqui, para os que nasceram de novo. Então, eu quero fazer essa provocação. Peçam, e Ele dá para vocês mais entendimento. Fala: Senhor, me mostra. Fala comigo. Ele vai falar. Amém?